sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Todos os que creem, todos os que acreditam, todos os que se lançam de corpo, alma e espírito na palavra de Deus. Olha só, muitas pessoas, quando falam conosco a respeito da sua vida cristã, dizem assim: bispo, eu queria ser como o senhor, ter uma vida regrada, família, seu trabalho, mas como eu posso controlar o meu eu? Como eu posso controlar os meus instintos carnais? Eu não quero me prostituir, eu não quero adulterar, eu não quero usar drogas, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas quando menos espero, já estou envolvido justamente naquilo que eu não queria fazer. Parece uma coisa. Quanto mais eu fujo do pecado, mais lançado nele eu me encontro. É um inferno. Eu não tenho conseguido viver uma vida que agrade a Deus. Mas eu quero. O que eu faço, bispo? O que eu faço? Eu já passei por correntes de libertação. Você sabe que nem manifesta demônio em mim. Eu queria que manifestasse de uma vez para que o pastor mandasse embora para eu poder ficar livre. Mas não. Sabe aquela coisa... A gente fica amarrado, preso, sem saber o que fazer. Eu fico desesperado. A pessoa diz isso. Minha amiga, meu amigo, sabe o que acontece? Eu vou dizer para você. Vou ser honesto com você. Não adianta a pessoa querer seguir Jesus sem o Espírito de Jesus. Não adianta a pessoa querer andar nos caminhos de Deus sem o Espírito de Deus. Não adianta a pessoa querer ser cristã, fiel, sem o Espírito de Deus. Ora, eu quero falar para vocês, confessar para vocês uma coisa. Logo quando eu me converti, era garotão, na flor da idade. Quando eu me converti, eu que me converto, você sabe que nós é que nos convertemos, não é? Você sabe disso. Nós é que nos convertemos, nós é que tomamos atitudes corretas, que procuramos agir de forma certa e tal. Quando eu fiz isso, quando eu comecei a seguir Jesus, eu logo tive a luz de Deus, a luz divina, o entendimento de que seria impossível para eu continuar seguindo Jesus sem o Espírito Santo, sem o Espírito dele. Ora, você pode imaginar. Jesus nasceu de quem? Quem gerou Jesus? Foi o Espírito Santo.
Não foi? Ele não desceu sobre Maria e gerou Jesus? Muito bem. Mas quando Jesus foi batizado nas águas no Rio Jordão por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus precisou do Espírito Santo para obedecer o Pai. Ora, se o próprio Filho de Deus precisou do Espírito Santo para executar o projeto de Deus, do Deus Pai, ora, imagine nós, minha amiga, meu amigo ouvinte. Imagine você, eu, nós todos. Então esse era o entendimento que eu tive naquela oportunidade. Se Maria precisou do Espírito Santo para ser fiel a Deus, para ser seguidora de Jesus, se os irmãos de Jesus precisaram do Espírito Santo para seguir o Senhor Jesus, se os demais apóstolos precisaram do Espírito Santo para seguir Jesus, imagine nós. Imagine nós. Então, eu tive o entendimento seguinte: eu não conseguirei manter a minha salvação sem o Espírito Santo. Eu não conseguirei. Com esse entendimento, eu investi todas as minhas forças na busca do Espírito Santo. Quer dizer, já não era suficiente as minhas idas na igreja e ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e ser fiel a Deus na minha conduta, já não era suficiente. Então eu tive que buscar o Espírito Santo, investir os meus pensamentos, o meu coração no Espírito Santo. E ninguém poderia me dar o Espírito Santo. O pastor não poderia me dar o Espírito Santo. A igreja não poderia me dar o Espírito Santo. O Espírito Santo, somente o próprio Jesus quem nos dá. Só Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos batiza com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Que significa dizer o seguinte: significa dizer que para que eu possa ter o Espírito de Jesus, eu preciso primeiro seguir Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso me casar com Ele. Eu preciso fazer um pacto com Ele. Eu preciso formalizar uma aliança com Ele. Quando eu fiz isso, não foi da noite para o dia. Então, eu lutei sozinho. Eu lutei com todas as minhas forças para receber o Espírito Santo. E você, minha amiga, meu amigo, que é fraco na carne, débil, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você seja uma pessoa refém do pecado, mas se você é uma pessoa sincera, e diz, oh meu Deus, eu não quero essa vida errada, eu quero sair dela. Então Deus lhe dá o Espírito Santo. Porém, você tem que buscá-lo. E Deus não dá o Espírito Santo por conta da gente ser bonzinho, não. Ele nos dá o Espírito Santo por conta da nossa necessidade e também da nossa fé. Nós temos que manifestar essa fé, manifestar esse querer. Manifestar a fé é manifestar o querer. Quando nós manifestamos esse querer, essa vontade, acima de tudo, porque no auge da minha juventude, quando eu estava buscando o Espírito Santo, eu não estava nem aí, eu estava fazendo o pré-vestibular, me preparando para entrar na faculdade, mas olha, eu coloquei tudo à parte.
Eu não estou falando para você colocar tudo à parte, mas eu estou dizendo o seguinte, o que eu fiz, é o meu testemunho. Eu já não estudava, eu já não me preparava de maneira adequada, porque o meu coração, a minha mente estavam envolvidos com a busca do Espírito Santo. Eu estava orando, eu estava buscando, oh meu Deus, e eu não conseguia me envolver com os meus estudos, e eu trabalhava também. Então, eu jejuava, eu ficava em jejum, às vezes eu tirava um dia inteiro de jejum, de meia-noite a meia-noite. Cada um tem que avaliar a sua situação e, dentro dessa situação, colocar toda a sua força para receber o Espírito Santo. E veja que Deus, o Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, Ele promete, Ele falou, Ele se comprometeu, dizendo, dar-vos-ei o meu Espírito. Olha só que maravilha. Porei em vós o meu Espírito. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Você pode ler isso em Ezequiel capítulo 37 e versículo 14. Porei dentro em vós o meu Espírito e vivereis. Aleluia. Ah, minha amiga e meu amigo ouvinte. Depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque o Espírito Santo é quem coloca em nós o fogo, o desejo de ganhar almas. O Espírito Santo é quem coloca em nós essa força de querer salvar as pessoas. O Espírito Santo é quem coloca em nós o que é prioritário, o que é mais importante, o que é duradouro, o que dura para toda a eternidade. É claro que o Espírito Santo, ele completa a gente, né? Ele nos dá a pessoa certa, né? O casamento com a pessoa certa. Quer dizer, o Espírito Santo cuida da gente. Quando ele está dentro de nós, nós passamos a ter uma consciência límpida, uma consciência mais clara. Nós podemos entender a Bíblia. O Espírito Santo nos guia na leitura da palavra de Deus e nos dá um entendimento da sua palavra. Ora, minha amiga, meu amigo, mas para tê-lo, para você receber o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de poder, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, não é você se aventurar, você tem que determinar. Você tem que colocar toda a sua força. Quem realmente quer o Espírito Santo tem que correr atrás, sozinho, por conta própria. Eu não posso agarrar ninguém pelo colarinho e levá-lo até a receber o Espírito Santo. Não. Você tem que manifestar a sua vontade, o seu querer, a sua própria fé. Eu sugiro que você, que queira mesmo, que quer mesmo o Espírito Santo, que você se abstenha das amizades, se abstenha de pessoas incrédulas que não querem nada, que ficam só naquele vai, mas não vai. Entende o que eu estou falando? Aquela conversa mole, aqueles assuntos amarelos, sem graça, anêmicos. Fuja dessa gente que tem assunto amarelo e vá investir sua vida naqueles que têm pensamentos de Deus. Porque a promessa, minha amiga, meu amigo, é esta.
porei em vós o meu espírito e vivereis. É a promessa do Deus Pai para aqueles que entregaram suas vidas para o Deus Filho. Recebimento do Espírito do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti. Pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desaparecer, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi e não viu manifestar o seu poder. Manifestar o teu poder. Quem te confia? Quem te confia? Olha para o alto E crê no teu poder. nesta confiança, Sou vencedor. como os montes de Sião. Eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desaparecer, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desaparecer, nem sua descendência a mendigar pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. E não viu manifestar o teu poder. E não viu manifestar o teu poder. Não se esqueça a promessa que Deus fez. Porei dentro em vós o meu espírito e vivereis. Quer dizer, sem o Espírito Santo, impossível ter vida. Meu nome é César, tenho 44 anos. Antes de chegar aqui, eu era dependente químico, era usuário de cocaína, maconha e vários outros tipos de drogas. E eu vivia uma vida viajante, sumia, ficava uns 3, 4, 5 dias sem aparecer em casa, dando dor de cabeça para minha mãe. Era um homem de confusão, de brigas, não conseguia parar emprego nenhum, não conseguia ser feliz também na vida sentimental. Era um rapaz deprimido, angustiado, era nervoso, gostava de briga, confusão, tinha depressão, tinha insônia, tinha vários tipos de problemas. A minha mãe já participava das reuniões, só que eu não aceitava e criticava muito. E nas noites de drogas, de bagunça, um dia estava na minha casa, muito angustiado, deprimido, e coloquei na rádio. Nesse exato momento, estava o Bispo Macedo falando, pregando, e eu lembro que ele falou sobre uma aliança com Deus. Nesse dia eu dei ouvido para ele, e foi algo como se ele estivesse conversando comigo mesmo. Ele falou assim pela rádio, falou assim: ei, você aí, faz uma aliança com Deus, dobra o seu joelho, fala com Deus aí agora. E a partir daquele momento eu fiz uma aliança com Deus,
se mudasse aquela situação minha, que a partir daquele dia eu ia servir Ele. E foi assim que eu cheguei aqui. Comecei a perseverar, larguei o vício da cocaína, larguei os outros vícios e fui perseverando. Comecei a vir nas quartas-feiras, nos outros dias, domingo também, e foi quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E eu vi que dentro de mim precisava haver uma mudança, porque eu ainda continuava um cara nervoso, eu continuava com vários problemas, e eu me sentia vazio. Então eu vi que o Espírito Santo ele poderia mudar todo o meu interior. E foi aí que eu tive sede, coloquei forças para buscar esse batismo com o Espírito Santo. Então comecei a vir nas quartas-feiras, nos domingos, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a buscar mais pela madrugada, 3 horas da manhã, procurei estar em constante sintonia com Ele, né? Ou em oração, em jejuns, ler mais a Bíblia. Houve uma vontade imensa em mim de fazer mais a vontade de Deus. Eu tive que abrir mão das minhas antigas amizades, que me levavam a fazer as coisas erradas, né? Que me incentivavam também juntos, né? Porque os amigos acabavam incentivando por ser amigos, e eu tive que tomar uma decisão: ou o Espírito Santo ou os amigos, ou o Espírito Santo ou o mundo, ou as amizades, as drogas. Aí eu abri mão e vi que o Espírito Santo ele tinha muito mais a me proporcionar do que as drogas, do que o mundo, do que os amigos. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 1º de janeiro, na madrugada, no Réveillon, na igreja, houve o batismo com o Espírito Santo, onde o César angustiado já não existia mais, a depressão não existia mais. E depois de tudo isso, a minha vida começou a mudar, começou a progredir, né? As portas foram se abrindo, comecei a trabalhar, as coisas começaram a dar certo. Na minha vida sentimental também, encontrei a minha esposa. Hoje eu tenho uma família, mas a pessoa mais importante na minha vida é Jesus, né? É o Espírito Santo. Eu era triste, sentia-se amargurada, um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada. E foi chegando numa reunião de quarta-feira que houve o convite lá na frente para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus, tem um encontro verdadeiro. E eu comecei a ver que o bispo pregava referente a esse encontro, veio de encontro para mim, que eu precisava de algo muito mais, que eu precisava conhecer esse Senhor Jesus de fato, de verdade, porque eu já estava 2 anos na igreja só esquentando o banco, aquela sensação de bem-estar, mas não tinha uma mudança dentro de mim. O Senhor Jesus não habitava dentro de mim. E fui lá na frente, porque eu queria que aquele vazio fosse preenchido. E a única maneira disso acontecer era eu entregando a minha vida para Jesus. E eu tomei essa decisão. E ali foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, de fato e de verdade, porque naquele momento eu me senti acolhida por Deus. Ali eu esqueci de tudo, uma alegria invadiu o meu ser, tomou conta de dentro de mim, e fui falando com Jesus que eu queria muito mais dele, que eu queria ser usada por ele. E saí dessa reunião transbordante. E assim, aquela sede de querer algo bem mais, uma paz que eu já não sentia há muitos anos na minha vida. E comecei toda quarta buscar, todo domingo, querer muito mais beber dessa água, dessa fonte. E onde eu fui assim renovada com o Espírito Santo, fortalecida. Comecei a ser usada por Ele mais e mais. O que Ele fez na minha vida, eu posso falar isso para outras pessoas que estão sofrendo. Porque esse vazio não é um normal na vida das pessoas. Os seus problemas vão existir, mas com Deus eu consegui vencer tudo e consigo até hoje, porque Ele é meu alicerce. Hoje eu conheço Ele pessoalmente, Ele é a alegria do meu viver, Ele mudou todo o meu caráter, Ele mudou todo o meu ser, a minha vida. Assim, meu lar se tornou até mais feliz, porque eu não sinto mais aquela tristeza, eu sinto alegria. Porque é a sede que nós temos de estar buscando Ele mais e mais em nossas vidas.
Eu sem o Senhor Jesus não sou nada, não sou ninguém. Ele está em primeiro lugar. Esse é o meu foco hoje. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Seja você também uma das pessoas que receba o Espírito de Deus para aqueles que desejam uma nova vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Ao vencedor com vestes brancas do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O melhor conteúdo cristão está no Univer.
Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já, acesse univerparacrer.com.